Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aleluia, do canal Comunidade dos Discípulos. Novamente, eu quero pedir a vocês, meus queridos amados irmãos, para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, mais uma vez a gente meditar na palavra de Deus. Aleluia. E hoje a palavra que Deus me deu, meu querido, foi o Salmo 150. Aleluia. Mas antes da gente falar um pouco da palavra de Deus, nós vamos orar, pedir a Deus o auxílio e a ajuda do Espírito Santo. Pois eu sempre digo, nós não podemos nada sem a ajuda, sem o auxílio, sem a direção do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. Não a nós, mas ao seu nome damos glória. Aleluia. Vamos orar, meus queridos, amados irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença nessa manhã de quarta-feira. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, o Teu perdão nas nossas vidas. E também te pedimos, Senhor, tomar o primeiro lugar aqui. Fala a cada coração, a cada vida, Senhor, que irá ouvir, meu Pai, vir assistir este vídeo, que o Senhor possa falar ao coração desta mulher, deste homem, deste jovem, trazendo edificação, trazendo exortação para a sua vida, transformação, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal e dê o seu like. Amém? Para que o YouTube entenda que há relevância no nosso canal e aí a gente possa alcançar outras vidas, e trazer o crescimento para o nosso canal, meu querido. O canal Comunidade dos Discípulos precisa crescer. E para crescer, ele depende de você. Aleluia. Depende que você dê o seu like. Depende, aleluia, que você convide os seus amigos, o seu vizinho para se inscrever no canal, aleluia, para visualizar, amém? Nós contamos com a sua ajuda, louvado seja Deus. Mas vamos para aquilo que realmente interessa, que é a palavra de Deus. Bom, eu sempre gosto de frisar para os irmãos que eu nada faço de qualquer jeito, Eu sempre faço primeiramente as minhas devoções para com o Senhor antes de trazer a palavra, de orar. Eu sempre faço primeiro meu devocional com o Senhor, louvado seja Deus, todos os dias, todas as manhãs, para a glória do Senhor. Sempre tiro ali um tempinho para Deus, E gostaria de hoje, repartir com vocês uma fatia do bolo, a qual eu li nesta manhã da palavra do Senhor. Salmo 150, diz assim a palavra do nosso Deus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombetas, louvai com o saltério, louvai com harpa, louvai com adufes e a flauta, louvai com instrumento de cordas e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Oh, glória a Deus. O salmista aqui, ele nos convida, aleluia, a louvarmos a Deus. Oh, glória a Deus. Você tem louvado a Deus, meu querido, amado irmão, minha irmã, simpatizantes da palavra de Deus. Você tem louvado ao Criador. Oh, aleluia. É isso que Ele deseja de nós, que todos os dias nós sejamos adoradores.
Aleluia. Agora deixa-me trazer aqui algo para você. Deus não quer que nós venhamos a adorá-lo apenas de lábios, ou aleluia, ou apenas aqui com instrumentos, né, como está se referindo a palavra, com dança. Deus não quer que nós adoremos a Ele de forma ritualista, aleluia. Mas diz a palavra de Deus em João 4, 23 e 24. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor para mim e para você. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Deus, meu querido, Ele procura verdadeiros adoradores, como diz a sua palavra, que o adorem em espírito e em verdade, né? De todo o coração, de toda a alma, não de fingimento, não com falsidade. Veja, ele diz, os verdadeiros adoradores. Então existem falsos adoradores que não o adoram como deve, mas ele procura os verdadeiros, irmãos, que o adorem ele em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não é uma imagem de gesso, de madeira. Deus não é o sol, a lua, estrela. Deus não está pintado em uma moldura de um quadro, mas Deus é espírito. E Ele deseja que eu e você, que nós, a humanidade, o adoremos em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorar de coração sincero, é adorar de toda a alma, é adorar testemunhando a Ele todos os dias que Ele está na minha, na sua vida, é dando bom testemunho, não apenas de palavras, não apenas pegar uma harpa e cantar, mas adorar a Deus em espírito e em verdade é na conduta da nossa vida todo dia, dando bom testemunho aonde você está, na sua família, na sua vizinhança, na escola, no colégio, na faculdade, no trabalho, aonde você está inserido, nós devemos dar bom testemunho. Isso também é adorar a Deus, porque não adianta eu adorar a Deus apenas de palavras, dizer que o amo, que o adoro, que Ele é tudo para mim, se a minha conduta de vida, se o meu comportamento não condiz com as palavras que eu falo. Porque Deus, querido, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que está dentro de nós, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o que você vai falar amanhã, Ele conhece teus pensamentos, os meus pensamentos, Ele nos conhece muito bem. Nós não temos como enganar a Deus, né? Então Deus nos conhece e Ele deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade, com sinceridade, com amor, com temor no coração, né? O adorando. Adorar a Deus, meu querido, como eu tenho dito, não é só de palavras, não é só cantando, como você vê aí em muitas congregações, né? As pessoas choram, se derramam, aí saem daquele local e aí estão adulterando, se prostituindo, brigando, matando, roubando, fraudando. Está cheio por aí
de evangélicos assim. Dentro da congregação é uma coisa, adora a Deus, diz que está adorando a Deus em espírito e em verdade, mas quando vai para o trabalho é só a misericórdia. Quando vai para o trabalho, a sua conduta de vida, de adoração muda. No trabalho mente, no trabalho rouba, engana, no trabalho frauda, é metido com coisas erradas, é trapaceiro, é enganador, é mentiroso, é fraudulento, despreza os humildes, despreza os mais simples, não ama, não ajuda as pessoas, vive uma vida de mentira, um evangelho de mentira. Então esse não é o verdadeiro adorador. Porque aquele que diz que adora a Deus, ele se compadece também do seu próximo. Ele vê a necessidade do seu próximo. E Deus o quer que nós venhamos adorar em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, irmão. Quantos se prostram diante de uma imagem? Quantos aí adoram gesso, sobem escadas de joelho, carregam cruzes nas costas, no ombro, mas não é a adoração verdadeira. Estão adorando a falsos deuses, estão enganando a si mesmo, meu querido. Esses são os falsos adoradores. Existem muitos por aí. O verdadeiro adorador, ele tem temor a Deus. O verdadeiro adorador, ele anda na presença de Deus. O verdadeiro adorador, ele é verdadeiro, ele é sincero para com o Senhor. O verdadeiro adorador, ele tem uma única palavra, é sim ou não. O verdadeiro adorador, ele não é de dúbio palavra. O verdadeiro adorador, aleluia, ele conhece o seu Deus. Aleluia. Então veja, meu querido, o que diz aqui no Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, no santuário do terreno, né? Antigamente, ali, a época ali, quando havia o templo, tabernáculo, se adorava ao Senhor ali, porque a arca representava a presença de Deus. O sacerdote, o povo adorava a Deus, faziam os sacrifícios. Então eles entravam ali com reverência, né? Não de qualquer maneira, e adoravam a Deus. Porque naquela época havia o tabernáculo, o templo, mas hoje esse templo é eu, é você, que somos o templo, a morada do Espírito Santo. Então, ou seja, ele habita dentro de nós, o Espírito da verdade. E nós temos então que estar adorando a ele em espírito e em verdade, com a nossa vida todo dia, meu querido. Aleluia. E ele diz também, adore no firmamento do seu poder, ou seja, no céu, porque ele está entronizado no céu. A gente pode ver isso, aleluia, ali em Gênesis capítulo 1 e verso 8, veja o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, o verso 8, aleluia, diz assim: e chamou a Deus a expansão céu, e foi a tarde, a manhã e o dia segundo. Glória a Deus. E disse Apocalipse 19, verso 1 ao 10. Vamos para Apocalipse, meu querido, amado irmão.
Louvado seja Deus. Apocalipse, aleluia, capítulo 19, no verso 1 ao 10. Veja o que diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 19, verso 1 ao 10. E depois destas coisas ouvi do céu como que grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça delas sobe para todo sempre. Eu ouvi os 24 anciões e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentando no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seres seus servos, e vós que temeis assim, pequenos e grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E regemo-nos, e alegremo-nos, e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Disse-me: escreve bem, aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Adora a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então nós devemos adorar a Deus, que está entronizado do céu, que é o seu trono, a sua habitação, mas também adorar aqui na terra. Deus hoje não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Deus habita no coração daquele a qual reconheceu que é pecador e aceitou a Jesus como seu Salvador. Hoje nós somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus, meu querido. Por isso nós devemos adorá-lo em todo o tempo, com a nossa vida, com a nossa maneira de viver. Aleluia. E quero dizer para você que existe também algumas maneiras de se adorar a Deus. A gente vai encontrar aqui nos versos 3, 4 e 5. Nós podemos adorar a Deus com trombetas, aleluia, saltério, harpa, adufes, flauta, instrumentos de corda, órgãos. Nós podemos adorar a Deus com símbolos sonoros, com símbolos altissonantes. Oh, louvado seja Deus! Então, são instrumentos que nós podemos utilizar para entoar cânticos ao Senhor, tocar ali uma música. Também dançando é uma forma de adorar ao Senhor. Davi dançou quando foi trazer a arca de volta para Jerusalém. Louvado seja Deus! Então, nós devemos assim expressar a nossa adoração a Deus, mas essa expressão de adoração, de louvor a Deus, ela tem que ser sincera, verdadeira, porque Deus conhece
o nosso interior. Se nós não assim o fazermos, será uma adoração falsa, uma adoração apenas aparente para os homens verem. Mas a nossa adoração, ela tem que partir da nossa alma, ela tem que ser sincera e verdadeira para com o nosso Criador. E veja, no verso 6, Deus ele convida a todo o ser, tudo aquilo que tem fôlego, a louvá-lo. Ele diz: e tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ou seja, ele diz tudo quanto tem fôlego. Oh, aleluia! Não apenas eu, você, não apenas nós seres humanos, mas quando eu olho os animais, os pássaros, oh, louvado seja Deus, tudo aquilo que tem vida, meu querido, deve adorar a Deus. Então os animais, eles adoram a Deus da forma dele. A natureza adora, ela expressa, aleluia, a grandeza de Deus, o louvor a Deus, porque tudo que está aqui nessa terra, aleluia, foi criado, foi feito por Deus. O mar, os rios, o oceano, os peixes marinhos, né, os seres marinhos, que tem vida, eles têm fôlego de vida ali, aleluia, eles adoram a Deus também. Acredito eu, penso assim, em nome de Jesus Cristo. Os cantos adoram a Deus. Então Deus convida a todos nós que temos fôlego de vida a adorá-lo em espírito e em verdade. Como eu disse a você, né? Em espírito e em verdade, porque Deus, ele é o quê? Espírito. Deus não é um objeto de madeira, Deus não está numa gravura de uma imagem, num quadro, Deus não está pregado numa madeira, num crucifixo, não é uma imagem, aleluia, mas é em espírito e em verdade. Deus assim procura os tais adoradores que o adoram, aleluia, desta forma, meu querido. Perfeito nós não somos, mas temos que, aleluia, que expressar essa adoração de dentro da nossa alma, porque o Deus, Criador do céu e da terra, ele nos conhece muito bem. Não podemos ser hipócritas ao adorar a Deus apenas de lábios. Ele diz que muitos o adoram apenas de lábios, ou seja, não tem uma conduta decente de vida, né? A sua maneira de viver não expressa adoração verdadeira ao Deus Criador. Então temos que ter cuidado. Como é que eu e você estamos adorando a Deus? Será que estamos adorando a Deus apenas de lábios? Ou estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, com a nossa maneira de viver, de pensar, com o nosso comportamento dentro do nosso lar, no trabalho, aonde nós estamos inseridos dentro de uma sociedade? Será? Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. E essa adoração, meu querido, é agora. Ela não pode ser deixada para amanhã, para depois, porque nós não sabemos o tempo de vida que teremos aqui na terra. A palavra de Deus, ela diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, adoremos a Deus agora, aqui neste plano terrestre, para que depois, louvado seja Deus, possamos adorá-lo no céu, ali louvado junto dele, junto com os anjos, adorando ao Senhor em todo o tempo, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Porque sim, Deus é o único digno de ser adorado. Amém, meus queridos amados irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua manhã, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento maravilhoso na sua presença. Você que tem uma enfermidade no seu corpo, você que está passando por algum problema, eu convido você a colocar a mão no seu coração e orar junto comigo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória.
Aleluia. Maravilhoso Deus e Pai, a Ti nos rendemos e declaramos, Senhor, que Tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro Deus no céu e na terra e nem debaixo da terra. Não a nós, mas ao Teu nome damos glória, porque Tu és o Rei da glória. Pai Santo, Pai querido, eu te peço agora, vá de encontro a cada vida, a cada família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, e vai repreendendo todo o mal que há nesta família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Se existe alguém enfermo, se esse pai de família está enfermo, esta mãe, Deus, estende as tuas mãos para curar. Liberta esta vida de toda dependência química, seja do álcool, seja qual for a droga. Vai libertando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, entra nos lares que estão atribulados, que não há paz, que só há violência, e leva a tua paz, Senhor, porque tu és o príncipe da paz. Liberta cada vida, meu Pai. Cuida daqueles que estão, ó Pai, com o coração partido, entristecido. Consola essa mãe, este pai, este filho, este neto, essa avó, este avô, esse tio, essa tia, pela perda do ente querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e abençoa a minha família e a nossa nação, ó Pai, e abençoa, meu Senhor, toda a minha parentela e também da minha esposa, em nome de Jesus, e abençoe, meus queridos amados, ó Deus, os meus irmãos ali do colégio interno ali de Juparanã, todos eles, ó Pai, e também ali do colégio interno de Bemposta. Alcança, Senhor, a cada um desses meus irmãos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus também, meu Pai, aqueles que cuidaram de nós quando nós ali éramos crianças, que o Senhor alcance, que a tua graça, a tua misericórdia também vá ali a cada um, Deus, abençoando e guardando suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, meu querido. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça, o amor, aleluia, a comunhão do Espírito Santo, aleluia, seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.